Bola rolando para mais uma edição do podcast Chama o VAR. Eu sou o Celso Peixoto e tenho comigo pela lateral, correndo mais que todo mundo, cruzando bolas perfeitas, Carlos Luna. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Celso? Tudo bom, Ale? Tudo bom, ouvintes? Que seja uma ótima escuta aí para vocês. Vamos falar um pouco de Série C. Do outro lado, pela ponta aberto, muita velocidade, mas voltando para marcar o lateral, Ale Navarro. Tudo bem, Ale? Tudo bom, Celso? Fala, Caí. Tudo certo? E aí, galera? Eu tô ansioso já para começar esse campeonato, gente. Eu não aguento mais estadual, não. E você que está escutando a gente aqui, considera seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @podchamovar. No nosso canal no YouTube também, podcast Chama o VAR. Caso você queira contribuir financeiramente para o nosso projeto, pode entrar no Apoia-se, apoia.se/podchamovar ou no PicPay na assinatura @podchamovar. Temos também o nosso Pix, chamovarpodcast@gmail.com. Aceitamos qualquer valor. Quer conversar com a gente? O nosso grupo do Telegram está aberto, só pesquisar Cabine do VAR. Quer ser um novo integrante do VAR? Nós estamos procurando mais integrantes para o VAR. Só preencher o formulário que a gente entra em contato. Pode ficar tranquilo que todos esses links estão na descrição. Muito bem, começando pelo Atlético Cearense, o Atlético que semana passada nós já tínhamos falado que foi rebaixado, teve o presidente, o Ari, jogando, né? Virou presidente e atacante. É aquela história, o pênalti é tão importante que o presidente deveria bater, ele foi para campo e vai querer bater. Só que o Atlético ele está envolvido em outro problema, que é, né, não diretamente o Atlético, mas a escalação irregular de um jogador do Icasa que, pasmem vocês, que no Brasil podemos ter um tapetão para salvar um time do rebaixamento. O Atlético soltou uma nota oficial nessa terça-feira, dia 22, e dizia o seguinte, abre aspas para a nota do clube. Após as disputas das últimas partidas do Campeonato Cearense de 2022, o Futebol Clube Atlético Cearense tomou conhecimento sobre irregularidades por parte do Icasa na escalação para a partida diante do Iguatu, válido pela 14ª rodada do torneio estadual. Com isso, conforme veiculado pela mídia nesta segunda-feira 21, nossa diretoria reuniu as provas de tal situação no próprio site da Federação Cearense de Futebol, onde são publicadas as súmulas pós-jogo, e protocolou de maneira oficial junto ao TJDF-CE, que é o Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Ceará, toda a documentação exigida. No mais, aguardamos que o processo seja acatado e, confiando na lei, esperamos que ela seja cumprida. Fecha aspas para a nota da diretoria do Atlético Cearense. Quem não está sabendo do que aconteceu, o Icasa tem um atleta, Leandro Mendes, que estaria suspenso pelo 3º cartão amarelo. Ele já teve uma suspensão no começo da temporada, no começo do campeonato, tomou o cartão contra o Crato, contra o Atlético Cearense, contra o Caucaia e ficou de fora do jogo contra o Pacajus. Já com a série zerada de cartões, ele tomou cartão contra o Crato, contra o Ferroviário e contra o Maracanã. Esse último na 13ª rodada, por isso não teria condições de jogar contra o Iguatu na 14ª rodada. Foi escalado, jogou o jogo, foi titular ainda, e por isso o time do Icasa pode perder pontos. Seriam 3 pontos pela irregularidade, mais os pontos do jogo. O jogo terminou em 1-1. 4 pontos a menos para o Icasa. O Icasa tem 16, o Atlético Cearense tem 13. Com isso, o Atlético Cearense estaria se salvando de um rebaixamento para a 2ª divisão cearense. 2022 ainda tem que falar sobre isso, tem que falar sobre escalação irregular, sobre punição, sobre essa troca. Eu acho que já deveria ter passado essa época, né? Os clubes já poderiam monitorar melhor os seus jogadores para não escalar jogadores irregularmente. Eu não vou aqui falar que teve alguma
alguma coisa de bastidor para que esse jogador seja escalado, até porque eu não tenho certeza sobre isso. Eu prefiro acreditar que ninguém agiu de má fé. Foi apenas um erro, um engano, pode custar caro para o Icasa. Deixo aqui aberto para vocês, tanto a Lê quanto o Carlos, se alguém tem algo a dizer sobre esse caso, né? Sobre, mais uma vez, em 2022, repetindo, temos um caso de um jogador escalado irregularmente, jogador suspenso que não poderia jogar e ser escalado, isso podendo culminar no salvamento do tapetão de algum outro time. Olha, Celso, o tapetão já é uma instituição do futebol brasileiro, mas assim, piadas à parte, eu não vou me alongar muito, como você mesmo disse, né? Mais uma vez, 2022, a gente está aqui discutindo o tapetão no futebol brasileiro, mas uma coisa que eu gostaria só de pontuar bem en passant aqui é que eu concordo com você, eu prefiro acreditar que não foi uma atitude de má fé, mas mesmo acreditando que não foi má fé, é muito amadorismo. Tapetão por esse motivo em 2022 no futebol brasileiro. Né? É o mínimo que você espera dos clubes, é que eles tenham um controle de algo tão básico e tão simples como é a quantidade de cartões por jogador. No caso particular do Icasa, o Icasa está reformando, né, a Arena Romeirão a todo vapor, lá, a obra em Juazeiro do Norte. E aí seria uma mancha aí, né, o time estrear o seu estádio novo na segunda divisão do estadual, né? Ainda mais por um motivo desse, né, de escalação de jogador irregular, né? Outra questão é que, assim, essa primeira fase do Campeonato Cearense teve bastante situações, né? Apesar do bom momento aí, né, no ranking da CBF, né, o futebol cearense com 2 na primeira divisão, mas foi uma primeira fase um tanto quanto conturbada, né? Teve o escândalo ali de esquema de apostas e tal. O Crato nem botou o time para jogar na última rodada. E aí no final ainda pode combinar com perda de pontos por causa de jogador irregular, né? Então, essa primeira fase aí do Campeonato Cearense desse ano teve algumas situações bastante desagradáveis, por assim dizer. No Campeonato Goiano, a Aparecidense promete bastante emoção nas 2 rodadas que fecham a primeira fase. Não tanto pelo futebol, mas pela situação na qual o clube se encontra. Né? Faltam 2 rodadas para acabar a primeira fase e o time tem 9 pontos, é o penúltimo colocado do grupo B. Porém, se ganhar esses 2 últimos jogos, tem grandes chances de passar para a próxima fase, né? Lembrando que são de 6, passam os 4 de cada grupo e cai o Lanterna. A Aparecidense é hoje a 5ª colocada, 9 pontos, se ganhar chega a 15, que é a pontuação do Atlético de Goiás. Né? Então, bastante interessante a situação da Aparecidense, mas em termos de futebol o time vem deixando bastante a desejar. A última vitória foi em cima do Crack no começo do mês. De lá até aqui foram 4 jogos, 3 derrotas e 1 empate nesse domingo agora, justamente contra o Crack. E outro ponto interessante de se colocar sobre a Aparecidense é que, curiosamente, nos últimos 5 jogos da equipe, tivemos cartão vermelho em 4 deles. Em 2 oportunidades a favor da Aparecidense, em outras 2 oportunidades contra a Aparecidense. Então, temos aí para as 2 próximas rodadas do Campeonato Goiano uma promessa de possivelmente cartão vermelho, muita emoção e um futebolzinho bem fraco. Bom, falando do Altos, a gente vai tentar passar um pouco pelas 3 competições que o Altos está disputando, né? O Piauiense, a Copa do Nordeste, a estreia na Copa do Brasil, que é no dia 2. Pelo Piauiense, o Altos está numa disputa acirrada aí com o River e o Parnaíba.
por uma das 4 vagas para a próxima fase. O Fluminense e o 4 de julho estão mais à frente, né? O Altos tem jogos a menos a cumprir, mas já está a uma certa distância desses dois, principalmente do Fluminense, que é a grande sensação aí do campeonato. Está disparado na liderança, está invicto, né? Mas o Altos vai buscar tirar essa liderança aí no dia 6 de março, né? Que é quando ele volta a jogar pelo Campeonato Piauiense. Por enquanto ele vai cumprir os compromissos na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Já na Copa do Nordeste, o Altos também está num grupo bastante equilibrado, né? Ele está empatado com o Bahia, com o Floresta e com o Souza, com 7 pontos. É o Náutico que está à frente, está com 8, né? E tem o Botafogo com 5, que tem jogos a menos ainda nessa chave. Então, assim, o Altos, ele está no páreo, né? Apesar de ter saído com um sentimento de frustração da última rodada, porque após vencer o Campinense em casa, ele saiu para pegar o Globo em Ceará-Mirim e perdeu, né? Então, assim, se ele trouxesse 1 ou 3 pontos do jogo contra o Globo, ele estaria bastante bem posicionado para essa classificação na Copa do Nordeste. Como não aconteceu, né? Ele foi derrotado lá no Rio Grande do Norte. Agora, o Altos tem uma missão bastante difícil, né? Apesar de todo o equilíbrio do grupo, a tabela não favorece para os próximos jogos, né? Ele joga já com o Sport em casa na próxima rodada. Depois ele recebe o Fortaleza, né, que é o líder da chave e tal. E depois sai para jogar contra o CSA, que é o atual vice-líder, que está também uma certa margem aí de 4 pontos para o terceiro colocado, né? Então, assim, o Altos vai ter uma missão realmente bastante complicada aí, a começar por esse jogo contra o Sport dentro de casa. Uma curiosidade é que a tabela colocou o Altos e Sport frente a frente no dia 27 de fevereiro, né, final de semana, e já no dia 2 de março. No dia 2 de março, o Altos recebe o Sport pela Copa do Brasil. Então, assim, são 2 jogos bastante decisivos, né, entre Altos e Sport na semana que vem, porque é fundamental que ele vença, né, para continuar brigando por uma vaga entre os 4 na Copa do Nordeste, que seria muito interessante, né, inclusive não só do ponto de vista da projeção, mas também da própria premiação, né, os valores em dinheiro. E na Copa do Brasil, esse fator financeiro pesa ainda mais, né? Então, o Altos também joga por essa arrecadação, né? É preciso lembrar que a primeira fase da Copa do Brasil, somente na primeira fase, o melhor ranqueado joga fora de casa, mas joga pelo empate, né? Então, o que ocorre nesse confronto é que o Altos recebe o Sport, que é o melhor ranqueado. Então, também tem esse aditivo nesse jogo, né? O Sport vai para lá, o Piauí, com a vantagem do empate. Então, assim, é mais um desafio aí para o Altos, mas se o Altos conseguir a classificação nas 2 competições, ele vai ter uma arrecadação muito interessante para investir no time, na estrutura, enfim, para o campeonato da Série C. Agora, pelo Campeonato Carioca, vem falando Volta Redonda. Volta Redonda que nos últimos anos tinham feito boas campanhas no Campeonato Estadual, né? Chegava com um certo favoritismo na Série C e não correspondia no Campeonato Nacional. Nesse ano, o Volta Redonda não faz um estadual muito bom, ele não briga com os grandes, os 4 grandes por vaga na semifinal do estadual, não briga nem pelas 4 vagas nas semifinais da Taça Rio, porque o Volta Redonda, nesse momento, ele é 10º colocado, tem 5 pontos conquistados apenas, 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. O Boa Vista, que seria o rebaixado, tem 2 pontos, então tá a 3 pontinhos ali do Volta Redonda nesse momento. O Neto Colucci, ele vem tentando armar o time ainda, não tem a mesma base do que tinha no ano passado, alguns jogadores se mantiveram, mas a espinha dorsal vem se criando. É importante, né, ter MV e Pedrinho, que continuaram no ano passado e estão ainda no time titular.
junto com o Lelê, que chegou esse ano, já conseguiu marcar um gol. O Pedrinho é o artilheiro do time, fez 3 gols, inclusive 2 na goleada em cima do Audax, o Audax que está até à frente do Volta Redonda nesse momento. É um time que, para mim, eu não vejo ele como brigando contra o rebaixamento, até porque tem times piores do que ele, mas ele precisa melhorar muito caso queira chegar numa Série C com condições de brigar por algo a mais, até porque esse ano é diferente, não são mais os 2 grupos, né? São mais times brigando por vagas, são mais vagas, mas são mais times jogando. Vai ser difícil, não vai ser fácil para o Volta Redonda ficar ali no G8. Desse futebol que está agora, é um futebol de meio de tabela. E falando em time que faz uma boa campanha no estadual, mas acaba de desejar no nacional, o Mirassol segue a toada do ano passado, onde ficou em 4º lugar no Paulistão e pôde disputar pela primeira vez na história a Copa do Brasil, e segue desenhando uma excelente campanha no Campeonato Paulista. O time é atualmente o 2º colocado do seu grupo, o grupo C, que é o grupo do Palmeiras, com 15 pontos, 1 ponto só atrás do Palmeiras. Vale lembrar que as próximas partidas do Mirassol prometem ser bem complicadas, né? O time tem uma maratona bastante desgastante pela frente, porém com bastante... né? O próximo jogo do Mirassol é com a Ponte Preta, que apesar de estar numa péssima fase, ainda é a Ponte Preta. Joga em casa, em Mirassol, só no sábado, dia 26. E logo depois, terça-feira, dia 1º, estreia na Copa do Brasil contra o Grêmio, em Mirassol, com a vantagem do empate. Depois do Grêmio, o time ainda pega São Bernardo, que é uma outra grande surpresa do Paulistão, e o São Paulo. Porém, apesar dessa tabela um tanto quanto complicada, eu diria que confiança é o que não falta para o time de Mirassol. Afinal, a equipe tem o 2º melhor ataque do Campeonato Paulista, são 15 gols marcados, um a menos que o Bragantino, que tem o melhor ataque, e com uma dupla de ataque afiadíssima, né, formada pelo Zeca e pelo Fabrício Daniel, sem contar também no setor de criação, que vem promovendo também muitas oportunidades, através do Camilo, por exemplo, para tanto Zeca quanto Fabrício Daniel finalizarem com qualidade. Então, as perspectivas são boas para o Mirassol, para essa continuidade do Campeonato Paulista. O time tem grandes chances de se classificar mais uma vez para a segunda fase e surpreender a todos novamente, mas quem promete tentar não deixar isso acontecer? O Botafogo de Ribeirão Preto, mais um dos nossos times aqui da 3ª divisão, que também faz parte do grupo C no Campeonato Paulista. O Botafogo, que está em 3º lugar, está com 1 pontinho a mais que o Ituano e 3 pontinhos a menos que o Mirassol. O Botafogo tem atualmente 12 pontos nesse grupo, que é um grupo bastante familiar para a gente, que estão disputando esse ano, e ainda temos o Ituano, que subiu ano passado, e o Botafogo se mostra em recuperação nesse grupo C. O time ainda tem muita dificuldade em marcar gol, algo que a gente já viu desde o ano passado. Esse foi um dos grandes impeditivos de uma boa campanha do Botafogo na Série C do ano passado. O time hoje tem 6 gols marcados e 7 gols sofridos. Saldo negativo, um saldo péssimo para uma equipe que tem 12 pontos e está com chances reais de se classificar. Mas, assim como o Mirassol, a tabela do Botafogo para essa finalização de primeira fase do Campeonato Paulista também não está muito fácil, não. O próximo jogo é direto contra o São Bernardo, outra grande surpresa desse Campeonato Paulista. Logo depois enfrenta o Bragantino, o Novo Horizontino, que é a grande decepção do campeonato, e finaliza a primeira fase contra o São Paulo. Não é uma tabela tão difícil quanto a tabela do Mirassol, mas o futebol apresentado pelo Mirassol é um futebol melhor que o do Botafogo.
Falando do Botafogo de João Pessoa, né, o Belo, ele está na disputa aí do Campeonato Paraibano e da Copa do Nordeste. O Paraibano ele só jogou 2 vezes, né? Está no segundo lugar da sua chave. Ele ganhou do Atlético de Cajazeiras na estreia, fora de casa. Empatou com o São Paulo Cristal em João Pessoa no segundo jogo, né? O próximo jogo pelo Paraibano é dia 9 de março contra o Alto Esporte aí no Clássico de João Pessoa. Já pela Copa do Nordeste, o Botafogo ele teve uma sobrevida, né, digamos assim, as últimas 2 partidas, né? O Botafogo vinha com 1 ponto, conseguiu vencer o Atlético de Alagoinhas em casa, logo em seguida empatou com Fortaleza. E aí ele teve chegou aos 5 pontos, permanece em último, né? A mesma situação que a gente estava falando com o Altos, porque é o mesmo grupo, é um grupo muito equilibrado. E mesmo o Botafogo estando com 5 pontos, ele tem totais chances, né? Inclusive porque tem um jogo a menos a cumprir, que é contra o Sergipe em casa. Então, quinta-feira, o Botafogo fecha a 6ª rodada da Copa do Nordeste, jogando contra o Sport na Ilha do Retiro. Então, vejam a curiosidade, né? Se ele vencer o Sport, ele vai para 8 pontos e já encosta lá na zona de classificação. Então, ele sai do último, a zona de classificação para as quartas de final, né? Assim, é um momento de muita importância esse jogo. Quinta-feira na ilha. O Sport é um time que está uma divisão acima, né? Mas perdeu jogadores importantes aí no começo do ano. E está tentando reencontrar o seu melhor futebol. Então, talvez seja uma oportunidade aí do Botafogo, se não somar os 3 pontos, trazer pelo menos um empate aí e continuar na briga. Como eu falei, o Botafogo tem esse jogo contra o Sergipe em casa, né, para cumprir. Depois tem um jogo de rivalidade estadual contra o Campinense, também João Pessoa, e vai sair para jogar contra o Sampaio Corrêa. Então, assim, o Botafogo não tem vida fácil, né? São adversários difíceis ali. Mas, do ponto de vista matemático, o Botafogo tem totais condições, mesmo estando em último da chave nesse momento, de ascender a uma classificação às quartas de final, né? Com relação ao Campinense, apesar dele ter 6 pontos e liderar o grupo B do Campeonato Paraibano, ele só entrou em campo uma vez. Na primeira partida ele venceu de WO para o Nacional de Patos, né? O adversário não conseguiu inscrever jogadores a tempo de disputar a partida. A gente até ventilou essa possibilidade aqui no Chamo VAR anterior a essa partida, né? E efetivamente o Campinense jogou contra o CSP fora de casa e venceu por 2-1. Pelo próximo jogo do Paraibano, a equipe enfrenta seu arquirrival, que é o 13. No dia 13, curiosamente, jogo marcado para o dia 13 de março também, né? Então Campina Grande vai viver um dia de clássico aí, mas está um pouco distante. Objetivamente, as atenções do Campinense estão voltadas para a Copa do Nordeste, né? Na Copa do Nordeste, o Campinense teve um início, né, muito difícil, né? Os compromissos já faziam essa expectativa de que fosse difícil mesmo, né? Ele estreou com o Náutico fora, trouxe até um bom empate, depois perdeu em casa para o Bahia, depois jogou contra o CRB, empatou também em casa. E aí, muitos analistas olharam para a saída a 2 jogos contra o Floresta e contra o Altos como uma oportunidade de tabela. Afinal, ele tem enfrentado 3 equipes de divisões acima, né? Então, todas da Série B, no caso, né? Então, assim, sair contra o Floresta e o Altos, os times que ele também vai reencontrar na Série C desse ano, oportunidade ali, mas acabou que o Campinense perdeu de 4-3 para o Floresta e de 1-0 para o Altos. Então voltou para um jogo de tudo ou nada agora nesse último final de semana contra o Souza em casa, né? Então eles saíram vencendo por 1-0, né? Com 6 segundos de jogo, primeiro ataque. Alan Leite fez o gol do Campinense
E o Campinense teve algumas outras oportunidades no primeiro tempo, mas no segundo, Daniel Costa, que não é aquele, né, que rodou no futebol do Nordeste e em outros lugares no Brasil. O outro, Daniel Costa, marcou de pênalti ao Souza e empatou aos 26. Aí coube ao Campinense seguir em busca aí desse resultado, que aconteceu no finalzinho do jogo, um pênalti convertido pelo goleiro Mauro Iguatu. Então ele marcou esse gol no fim do jogo e deu ao Campinense também, já que eu estava falando, o Botafogo teve uma sobrevida, o Campinense também somou pontos e o deixa no páreo, né? Negócio que ao contrário do Botafogo, o Campinense tem apenas 2 jogos agora a cumprir. É justamente o jogo contra o Botafogo em João Pessoa, né? Então a importância desse jogo vai ser muito grande, porque todos os dois buscam resultado, né, para a classificação. E depois contra o Ceará, né, time da primeira divisão, na última rodada em Campina Grande. Então, assim, o Campinense, que inclusive tem jogos a mais do que a metade dos times da chave dele, né? Então também tem isso. O Campinense, como já fez 6 jogos, ele vai ter esses 2 tiros aí, na verdade. Depois de ter vencido o Souza, ele precisa vencer outro time do mesmo estado e tentar fazer uma partida competitiva para poder somar ponto contra o Ceará e ter a esperança de avançar às quartas de finais da Copa do Nordeste, né? Então esse é o panorama do futebol paraibano, né? Tanto no campeonato estadual, que ainda não esquentou para eles dois, né? Eles ainda fizeram poucas partidas. Na Copa do Nordeste, eles dois estão com missões difíceis, mas estão no páreo. Então vai ser confiar na matemática e confiar no confronto direto também, para poder ter chance de avançar essa Copa do Nordeste, conseguir a cota e, quem sabe, buscar o título, né? Os dois já foram finalistas. O Campinense já tem um título, tem 2 finais. O Botafogo já foi finalista também, então passando para as quartas de final, tudo é possível, apesar das dificuldades. Essa semana tivemos os primeiros confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, com 6 participações das equipes que vão disputar a Série C esse ano e um saldo de 4 eliminações e 2 classificações. As classificações foram do Figueirense, empatou com o Lagarto lá no Sergipe, apesar de ter tomado uma bola na trave aos 40 minutos do segundo tempo, mas conseguiu classificar de acordo com o regulamento. E o Manaus venceu o confronto local contra o São Raimundo por 1-0. Ainda perdeu um pênalti no segundo tempo, mas acabou classificando com sobra, já que jogava pelo empate. Aí, a partir de agora, as eliminações. O Botafogo de Ribeirão Preto perdeu para o Azures de Pato Branco por 1-0 no último minuto, né? O Brasil de Pelotas, num confronto local contra o Glória de Vacaria, perdeu também de 1-0 e foi eliminado. O Volta Redonda foi goleado pelo Tum Tum do Maranhão por 4-2. E o Campinense foi eliminado pelo São Paulo ao empatar em 0-0 em Campina Grande. Não foi um começo muito interessante para os times da Série C na Copa do Brasil, com apenas 1 vitória e 2 classificações. Na semana que vem, outras equipes da Série C voltam a campo e o Chamová vai estar de olho para passar os resultados aqui para vocês. Terminando mais um episódio, eu me despeço aqui do Alê. Um abraço, Alê. Abraço, Celso. Abraço, Carlos. Abraço, galera. E, juízo para todo mundo aí. Ainda não é Série C, mas tem C. Bom carnaval. Se cuidem, a pandemia não acabou, galera. Carlos, um abraço. Abraço, Celso. Abraço, Alê. É satisfação mais uma vez estar presente aqui no Chamová. É isso aí, pessoal. Só chamem para tomar um aí no carnaval quem tiver vacinado. Infelizmente a gente não vai ter a festa que a gente
gosta, né? Principalmente aqui em Olinda. Mas é isso aí, tomem a ribeirita de vocês com quem tiver vacinado somente. Vendo os jogos dos times da Série C na Copa do Brasil e nos estaduais. Um abraço para quem escutou a gente até aqui. Curtam o carnaval com responsabilidade e até semana que vem.